Método Simpler. Mais uma avaliação do Simple. Né? O que significa Simpler? O Simpler deveria ser a pronúncia, né? Então é Simple Revised. A gente chama de Simpler, mas o correto seria Simpler. Ele quer se livrar daquela conta ali, né? P igual a P asterisco menos P', né? Então ele vai associar o campo de pressões com as equações que regem o movimento. Então ele vai modificar, em vez de usar aquela equação algébrica ali, né, simplesinha, ele vai criar uma equação, não dá para dizer que seria uma equação diferencial, mas um sistema de equações, né, que representaria uma equação diferencial para calcular a pressão. Então, em teoria, ele estaria fazendo uma correção da pressão melhor do que o método Simple faz. Tá? Então, a ideia é a seguinte: ele vai criar o que ele chama de pseudo-velocidades. Notem que ela não é exatamente a equação da quantidade de movimento, não tem o termo de pressão aqui, né? Ele aproximou, é uma aproximação para as velocidades, por isso que chama de pseudo-velocidades. Elas são calculadas de forma explícita, então eu não resolvo um sistema de equações aqui, eu simplesmente pego as velocidades que eu tinha da iteração anterior, substituo aqui, que são os asteriscos, né? E calculo essas velocidades chapeuzinho ali, né? Seriam as pseudo-velocidades. Daí eu posso então, aí sim calcular o campo de velocidades fazendo a mesma coisa que eu fazia no Simple. Eu vou corrigir essas pseudo-velocidades com o termo de pressão, né, em função do termo da pressão aqui, ΔP, ΔX, gradiente de pressões, né, que é a força motriz do escoamento, em X e em Y. Semelhante ao Simple, só que ele criou essas novas velocidades aqui. Aí o que ele faz? Posso criar essas velocidades para todas as faces dos volumes de controle. Aí vocês já vão ver que já dá para inferir o que ele vai fazer, né? Ele vai pegar essas velocidades, substituir na equação da conservação da massa e vai obter uma equação para pressão, tá? Que não é a equação de correção da pressão, é uma equação para pressão. Como é que fica isso no algoritmo, né? No algoritmo fica assim, calcula as pseudo-velocidades, são as que apareceram agora. Eu criei uma equação para P. Tá? Então eu vou ter que resolver essa equação para P, que é um sistema de equações. Então é um pouco mais custoso do que o Simple, porque tem um sistema de equações a mais para resolver aqui. Tá? Com a promessa ou com a expectativa de que essa pressão calculada seja melhor do que aquela pressão aproximada com o P asterisco mais o P'. Tá? O em azul é o que difere do método Simple, né? Daqui para cá eu vou fazer o P asterisco como sendo P, que isso, P asterisco como P que eu acabei de calcular. Vou resolver as equações do movimento. Vou fazer o mesmo esquema, criar uma equação para P', que seria a equação de correção, calcular o P'. Com o P' eu vou corrigir as velocidades, eu não vou corrigir a pressão, porque a pressão já foi calculada lá, né? Então eu não corrijo mais as pressões, eu corrijo as velocidades. E aí eu itero. Então, é muito semelhante ao Simple, com a diferença primordial que está aqui, ó. Tem mais uma equação, um sistema de equações a ser resolvido. Não tenho muita experiência em utilizar o Simpler, sempre usava o Simple ou o Simple C. Quando não convergia, quando você não tem, você viu as coisas difíceis, daí você tenta outros artifícios, né? Tentei usar o Simple R, não me resolveu a vida. Então eu realmente não tenho muita experiência, não sei se é melhor. Não tem um trabalho mostrando que ele é mais estável, itera menos, coisa e tal. Então é uma opção também, é importante saber. Acho que interessante é notar que você pode fazer modificações, né? Então são aproximações. Então, desde que você entenda o que está fazendo e que essas modificações sejam constantes, você pode criar o seu próprio algoritmo. Tá bem?